Seja bem-vindo ao Explosão Cast. Esse Explosão Cast vai ser com muita pressão, muito volume e a gente vai prosperar juntos. Quero me apresentar, meu nome é Leandro Filipac, eu sou um dos gestores da Demicon e eu estou do meu lado aqui, a mulher mais linda da minha vida, minha esposa. Sejam bem-vindos ao Explosão Cast, primeiro episódio. Nós estamos aqui com um casal maravilhoso que nós amamos. Convidamos no primeiro episódio para contar um pouquinho da sua história. Casal, como que é o nome de vocês? Conta um pouquinho da história de vocês antes de a gente iniciar. Tudo bem, gente? Meu nome é Lucas. Hoje sou um empresário, junto com a minha esposa, minha sócia. E hoje a gente trabalha na Demicon, né? Fazendo gestão de algumas unidades. Né? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Raira. Eu faço parte da gestão de Sorocaba, junto com meu esposo. E faço parte da gestão administrativa e financeira da empresa. Gente, que fantástico, né? Um casal fantástico. E falar um pouquinho da gente também, né, amor? A gente tem um chamado de vida, o nosso chamado é fazer pessoas prosperarem com Jesus. Há mais de 10 anos a gente é empresários, começamos do nada, morávamos numa periferia em Curitiba, a gente andava quase 8, 10 quilômetros de a pé para atender cliente, para vender, e graças a Deus nós prosperamos. Quando a gente começou a prosperar, Deus entregou algo para nós, que o nosso chamado é fazer pessoas voltarem a sonhar, voltarem a prosperar, voltarem a conquistar. E nós temos um casal maravilhoso com a gente aqui, que eles vão contar um pouquinho da história deles, como que eles chegaram na empresa. Lucas e Rai, como que vocês conheceram a Demicon? Bom, eu morava em Guarulhos, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo. Hoje eu tenho 39 anos, trabalho desde os meus 15 anos. E já fiz várias coisas, de vários segmentos diferentes, né? Sempre trabalhei a maior parte da minha vida na área de transportes, né? E o mundo comercial, assim, não sabia muito, não fazia muito, né? Comecei a aprender um pouco ali na área de transportes. E antes de conhecer a Demicon, um pouco antes, por indas e vindas da vida, estava quebrado mesmo, né? Falando a palavra correta. E fazendo Uber, né, em São Paulo para ter aquela sobrevivência, né? Porque hoje é difícil você falar que você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, né? Fazendo algum tipo de profissão assim, né? E daí foi onde eu conheci a Demicon, através de um amigo, né, em comum, quando foi apresentado para você lá no início, né, na Chácara Santo Antônio. E aí foi um marco na minha vida, né? Eu me lembro até hoje, né, amor? Quando o Lucas chegou. Chegou quietinho, sentava no lugar dele quieto, não conversava com ninguém. E hoje, graças a Deus, é um grande empresário, né? Sim. Como cresceu? Rai, Obrigado. conta um pouquinho da sua história. Como que você conheceu a Demicon? O que você fazia antes da empresa? Eu conheci a Demicon, na época ainda era Demilar, né? Eu sou de Curitiba, então conheci lá mesmo. E eu trabalhava numa outra empresa que era de cursos profissionalizantes. Então, eu era secretária lá. E eu trabalhava nessa empresa que era dentro de um shopping. E dentro desse shopping tinha a Demilar. E aí, todos os dias, o gerente passava lá na frente e daí olhava, via que tinha questão de comunicação e tudo mais, né? E daí, tem um dia que ele entrou lá dentro para conversar comigo e me convidou. Só que eu era de uma outra gestão. Só que, assim, eu tenho uma ideia de que, por mais que seja a mesma empresa, são oportunidades diferentes, entende? Então, eu fui para essa loja. Eu saí, na verdade, dessa empresa que eu trabalhava de cursos profissionalizantes, né? E aí, eu fui para a Demicon, na época Demilar. Comecei a aprender, um pouco a ideia que eles tinham era no mesmo formato que a gente, né? De volume e tudo mais, mas não era bem assim na prática. Mas, no tempo, eu consegui, vi que eu gostava bastante da empresa. E daí eu ouvi falar de vocês ainda lá em Curitiba. Fantástico. Que foi quando eu conheci vocês e lembro até hoje que o senhor Yassá foi numa reunião nessa unidade lá de Curitiba, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer vocês. E daí, graças a Deus, hoje caiu. Amorzão, você lembra como a Rai chegou? Totalmente diferente do que é hoje. Eu me lembro do primeiro treinamento que ela foi lá na Demicon Sorocaba. Eu
Me lembro que o Fantasini liberava pra gente o espaço, lembra, Sim, Lucas? sim. A gente que verdade. montou aquele dia, É né? verdade. Ele liberava um espaço, você foi com o seu avô, se eu não me engano. Fui. Foi verdade? Foi verdade. Vovô. Foi lá a primeira vez que eu Que eu conheci ela conheci também. ele também. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, já que tá descontraído assim. Vocês se conheceram dentro da Demicon, namoraram, noivaram e casaram dentro da Demicon? Dentro da Demicon. A Demi Lovers. É, a Demicon casa também, então. Sim. A de Milagres. Ai, verdade. foi um milagre mesmo. Ai, gente. E, gente, uma pergunta pra vocês. Como que tava a vida espiritual de vocês antes de entrar na Demicon? Porque a nossa gestão, ela existe um propósito, né? E nós acreditamos que não tem como ter prosperidade financeira sem a gente ter uma aliança com Jesus, a gente caminhar embaixo de uma visão, de uma direção. Como que vocês estavam antes da Demicon, antes de conhecer a Demicon e a nossa gestão? Assim, como o pessoal fala, né? Ah, nasceu em berço evangélico. Eu ainda não conheci esse berço evangélico que todo mundo fala. Mas assim, cresci, né? Como cristão, minha mãe e tudo mais. E só que um pouco antes, né, de conhecer a Demicon, conhecer a gestão de vocês, estava num momento assim da minha vida mais crítico, falando da área espiritual, né? E lá dentro, né, do primeiro escritório, que foi lá na Chácara Santo Antônio, eu comecei a perceber algumas coisas diferentes. Falei, cara, já trabalhei em várias empresas multinacionais também, mas eu nunca vi um ambiente desse aqui, né? E eu até costumo dizer pro pessoal, né, em Sorocaba, cara, fala assim, o ambiente, ele tem dois poderes, né? Cara, ou ele vai moldar a pessoa, ou ele vai expulsar a pessoa, né? Então, a gente fala sobre isso muito, né? Então, eu comecei a perceber isso. E, lógico, pelo que eu já vivia antes, né? Falei, cara, eu preciso disso. Eu preciso disso para eu poder me consertar, para poder prosperar na vida, porque é que nem você falou, não tem como a pessoa prosperar se ela não estiver seguindo os passos corretos, né? Tem algo que você fala sempre que me marca, que você falou bem assim, que teve um treinamento, acho que há 6 anos atrás, que eu dei e falei bem assim, olha, gente, o dinheiro é uma consequência do que nós vamos fazer aqui. Aí você falou, cara, esse cara ficou maluco, como assim? Você pode explicar por que aconteceu isso com você? Foi verdade. Foi assim, quando eu entrei, como eu falei, né, eu tava fazendo Uber, tava numa situação difícil, dívida atrás de dívida, né, sem esperança, né, é o que a gente fala, sem sonhar mais, sem fazer planos, porque era só fazer no almoço para pagar a janta e assim ia, né. E daí quando eu fui lá no treinamento, a primeira vez, eu não conhecia consórcio, não sabia o que era consórcio, né? Até entrar na Demicon. E isso é bem legal, porque eu falo pro pessoal também, falo, gente, a gente acredita, a gestão acredita em todo mundo, porque eu cheguei aqui, eu não sabia de nada, eu aprendi tudo aqui dentro, né? Então, cheguei lá para aprender, já era tudo novidade para mim, só que tava nessa situação. E aí, no treinamento, né, como sempre, o Felipe sempre fala e mexe na área emocional, e cara, isso é muito bom, foi aonde ele comentou sobre isso, né? E você falou, cara, você vai ver, vai chegar uma hora que você vai ver que o dinheiro é consequência. Eu, cara, como que o dinheiro é consequência? Como o cara fala um negócio desse se eu tô aqui quebrado, preciso de dinheiro para pagar minhas contas e tudo mais? Eu quero falar que não, o dinheiro não importa, aqui é o de menos. O dinheiro depois lá na frente você vai ver que é consequência. Eu falei, cara, esse cara é maluco. Quase que eu não voltei no outro dia. De verdade. Mas eu falei, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né? Fantástico. E você, Raio, quando você iniciou, como que era a tua vida espiritual? Então, chefão, eu sou de berço também, né? Evangélica, e a família toda, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu fiquei um bom período afastada, né? Mas quando eu vim para Sorocaba, que daí eu comecei a fazer parte da gestão, eu já tinha voltado, né, a servir o Senhor, mas foi diferente. Daí teve um treinamento que o senhor fez lá em Sorocaba, que me marcou. Porque o senhor falou sobre posicionamento. E não era um posicionamento só na questão de empresa. Era pra gente resolver a nossa vida também. Então, depois desse dia, o que aconteceu da questão de eu batizar, né, e tudo mais. Então, dali pra cá, é só intimidade com ele. Parabéns, fantástico. Amor, alguma pergunta? Eu tenho. Então, na parte de espiritual financeira familiar, como vocês se conheceram na Demicon, queria saber como que era antes essa área familiar de vocês.
A área familiar, assim, graças a Deus, falando um pouco da minha trajetória, né? A minha mãe, a gente morava em Minas, né? Sou mineiro, mesmo esse jeitinho assim. Mas vim para São Paulo com 6 anos de idade, né? E a minha mãe, ela teve uma separação e veio para São Paulo com 5 filhos. Aí eu era o mais novo com 6 anos. Então, assim, cara, minha mãe é uma guerreira de verdade. Não tem nem o que falar. Hoje, eu falo assim que tudo a base que a gente tem, os filhos, né, os irmãos que estão, graças a Deus, todos criados, bem encaminhados, foi por conta do esforço dela, né? Então, você já imagina, né, cara, uma mãe solteira com 5 filhos, sem trabalho, sem nada, como que foi, né, a nossa infância, como que foi a nossa vida, tudo sofrido, né? Então, a gente não tinha para quem pediu uma orientação, não tinha, principalmente na área empresarial, né? Eu e o meu irmão, a gente teve uma transportadora, né? A gente era desse ramo, a gente teve uma transportadora, a gente acabou quebrando também por falta de orientação, por falta de estudo também, né? Do mercado. Então, a gente não teve uma base. Então, a nossa vida, assim, familiar, não falando questão emocional, porque a gente sempre teve, sempre se ajudou, mas era meio que destruída, vamos dizer assim, né? Porque não é fácil, né? Não é uma desculpa, mas também não é fácil você crescer num ambiente assim. Então foi desafiador, né? Mas graças a Deus tá todo mundo bem criado, bem encaminhado. E eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe também. E você, Rai? Então, os meus pais, eles são separados também, mas eu sempre tive, assim, uma educação excelente das duas partes. Assim, e eu também, minha mãe, depois que os meus pais se separaram, né? A gente veio morar para São Paulo. Eu tive, acho que com 10 anos, mais ou menos, que eu vim para São Paulo. Então, como eu tive um problema de saúde, que foi a minha coluna, né? Eu tenho escoliose, e na época era bem grave. E aí minha mãe também fez de tudo, assim, por mim, sabe? Então, só tenho a agradecer. Minha família é excelente. Parabéns, glória a Deus. Gente, então a nossa gestão que nós fazemos dentro da Demicon, vocês acreditam que ela ajuda a gente tanto na parte familiar, na espiritual e na financeira? Com certeza, cara, porque assim, eu até falo, apesar da gente ter quase a mesma idade, né? Todo mundo fala, o chefão fala que eu sempre, desde que ele me conhece, eu tenho 37 anos. Mas não é verdade. Acho que eu cheguei na Demicon com 33, né? Chegou. Eu já tô com 39. Então, apesar da gente ter quase a mesma idade, eu já falei isso e falo várias vezes, né? Eu considero você como um pai. Porque, cara, as orientações, a preocupação, como eu falei, eu já trabalhei em várias empresas, já tive patrão X, patrão A, patrão, mas nunca tive uma gestão assim, de verdade, porque a gente vê que é uma gestão humanizada, né, que se preocupa realmente com as pessoas. Eu costumo dizer, o pessoal fala, nossa, parabéns, né, onde vocês estão hoje e tudo mais. Assim, a gente tem uma empresa excelente, né, que é a Demicon. Sim, o melhor produto do mundo. Não tem nem comparação, mas a gente tem uma gestão excelente também. Isso eu falo sem medo, né, porque a gente vê, a gente caminha junto, a gente sabe, né, que não é só palavras, não é só ali na hora que está fazendo um treinamento. A gente vê por trás dos bastidores, né, a gente acompanha. Então, e a gente tem várias histórias de pessoas que chegaram, né, até pior do que a gente hoje, estão vivendo o extraordinário por conta desse formato de gestão que realmente, hoje a gente enxerga que realmente tem um propósito. Aquilo que você falou lá atrás, que o dinheiro ia ser consequência, realmente hoje eu vejo isso. O dinheiro é consequência. A gente fica tão focado em ajudar as pessoas, em treinar, e fazer a pessoa não quebrar princípios, honrar o pai, a mãe, a esposa, a família, né? A gente fica preocupado com isso porque a gente aprendeu isso aqui dentro, né? Na gestão de vocês. E aí a gente não vê as coisas acontecendo. A hora que a gente vê no final do mês, cara, vendeu 70 milhões, né? Então, isso, aí eu falei, cara, mesmo, o dinheiro é consequência. E aí fora prostituíram muito, né?
Porque quando você vê uma pessoa prosperar, a primeira coisa que a pessoa faz ela é divorciar, ela é separar da esposa. E a nossa gestão ela não concorda com isso. Nós podemos prosperar com a nossa esposa, com a nossa casa, nós podemos abençoar pessoas ao nosso redor, nossa família, pessoas que nunca viram. Gente, a gente está contando a história aqui do Lucas e da Rai. O Lucas é um ex-Uber, a Rai é uma ex-secretária. Mas quantas pessoas passaram aqui já? Ex-motoboy, que prosperou, cresceu, venceu. Cara, pessoas que trabalhavam em lugares que ganhavam muito pouco. Só que quando as pessoas entram aqui, elas, como eu e a Sai entramos, nunca ninguém nos ensinou. A gente foi procurar aquilo ali para a gente aprender, a gente ia crescer. E nós acreditamos 100% que a prosperidade já está atrelada à família, ela está atrelada ao espiritual, Sim. e aí chega as finanças. Porque se a minha casa não estiver bem, cara, como que eu vou trabalhar? Cara, pra mim não existe casamento perfeito. Quando eu discuto com a Sá, que é muito difícil, cara, eu já não vou trabalhar focado no trabalho. A grande verdade é essa. Se a minha conexão com Deus ela não tá bem, daqui a pouco eu começo a dar o jeitinho brasileiro. Ah, ninguém tá vendo. Tá sim. Tem alguém vendo o tempo todo. A Bíblia fala que o Senhor ele vê tudo o que acontece. Então, quando a gente entende isso, o dinheiro começa a correr atrás de nós. E a gente começa a crescer, prosperar e vencer. Verdade. Parabéns, gente. Vocês são excelentes. Hoje eu tava, antes de sair de casa, eu tava tomando um banho, e aí, cara, Deus me trouxe à memória uma coisa. Pensando também já, né, no podcast e tudo mais, e aí, Deus trouxe à memória uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, falei, cara, a gratidão. Por que acontece tudo isso, né? Por que aconteceu e acontece traições e tudo mais? É por conta de ingratidão da pessoa, né? É a mesma coisa, por que o marido, a mulher, tem traição? Porque o cara é ingrato, a mulher é ingrata, porque não sabe, não vê aquilo que a pessoa tá fazendo ali no dia a dia com ela, tá ajudando, né? Tá correndo junto. E a mesma coisa hoje a gente vê aqui. Então eu vejo assim, a gratidão, a honra, né? Para não acontecer esse tipo de coisa, de traição, de dar o jeitinho brasileiro, de passar a perna no outro, né? É a questão da gratidão. Então, é uma coisa que eu ouvi e é verdade, cara. A gratidão, ela vem antes da honra. Então, 100%. quando você é grato por uma coisa, por uma pessoa, pelo que você tem, automaticamente você vai honrar aquela pessoa, você vai honrar aquele lugar, você vai honrar aquela empresa, você vai honrar seu casamento, a sua família, seus pais, porque você tem esse sentimento de gratidão. E aí eu tava lá tomando banho, aí do nada veio assim, o alfabeto. Aí eu falei, nossa, alfabeto? Da onde isso? A Satarina, ela já pegou, a Sá é ligeira, cara. Aí por quê? A, B, C, D, E, F, G, H. O G, a gratidão vem antes da honra. GH. Cara, aí eu falei, cara, como Deus é perfeito, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Cara, é muito forte. E eu tava hoje de manhã, eu já ouvi falar isso, né? E vivia isso, tipo, cara, a gratidão vem antes da honra. Então, e hoje Deus me trouxe isso. Cara, nossa, dá até um negócio. Eu acho que, humanamente falando, é impossível você honrar alguém se você não for grato. Sim. Verdade. Não tem como. Se você não for grato, você não consegue honrar alguém. Então, Tem um bloqueio ali. bloqueia, 100%. Pode até fazer durante um tempo, com Sim. presente, com isso, com aquilo, mas não dura muito tempo, Não. né? E, cara, sabe o que eu aprendi na minha vida toda? Toda pessoa que ela é ingrata, a ingratidão, ela te leva à destruição. Não tem como você ter um casamento de sucesso, não tem Sim. como você ter uma empresa de sucesso, não tem como eu viver o perfeito com Deus se eu sou ingrato. Porque Deus não é ingrato. A Bíblia fala que Deus amou tanta gente que deu seu único filho. Imagina, eu não merecia, o Lucas não merecia, a Rai não merecia, a Sayuri não merecia. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus nos amou tanto que Ele nos deu o seu único filho. É isso. A gente é grato por esse ato, por isso que hoje a gente honra a Deus. Então, isso é da vida, né? Então, não adianta. As pessoas podem até seguir durante um tempo, achar que estão prosperando, que estão ganhando dinheiro, mas se não tem isso bem definido, cara, não vai muito longe, né? Então, quando as pessoas me perguntam, Lucas, o que vocês estão fazendo? Nossa, a gestão de vocês e tudo mais, qual que é o segredo do sucesso? Eu falei, cara, a gente só é grato pelo que a gente tem e a gente é obediente, né? O que a nossa gestão fala para fazer, a gente faz, entendeu? Então, eu ouvi uma coisa até de você mesmo, e já ouvi isso em vários podcasts também. Cara, o seu líder
por mais que ele esteja falando, não, faz aqui, você, não, mas cara, mas eu sei que é por ali. Mas o cara tá falando, vai por ali, vai, entendeu? Porque mesmo se for dar errado, só por você ouvir, obedecer, direcionar, Deus vai falar, cara, não, então vai dar certo. Agora só porque você obedeceu, né? Sim. Então é você obedecer 100%, a não ser que a pessoa quebre princípios, né? Sim. E aí você, cara, não tem como caminhar junto Sim. mais. Então, isso foi uma coisa que aconteceu. Uma pessoa que me apresentou essa empresa, mas a partir do momento que ela quebrou um princípio, eu, por tudo que eu tenho, por tudo que eu vivi, eu falei, cara, não tem como caminhar com essa pessoa mais, né? Sim. Então, isso é uma coisa que até brinco, eu falo, cara, hoje se eu chego pra minha mãe e falo, mãe, vou fazer tal coisa aqui, vou sair da empresa, vou sair dessa gestão, isso, aquilo, outro, eu falo, cara, me dá uma paulada na cabeça, eu falo, não foi assim que eu te criei, filho? E ela faz mesmo. Não foi assim que eu te criei, entendeu? Por quê? Cara, porque é isso, a gente já vem com isso de berço, né? De ter essa gratidão, de honrar um lugar, uma pessoa que te deu uma oportunidade de mudar de vida. E hoje o que a gente vive é extraordinário através dessa empresa, né? Que é fantástica, e através do sim de vocês lá atrás, né? Glória a Deus, a gente não negocia princípios, né? E muito menos pessoas. Acreditamos em todas as pessoas até o final. Com certeza. Amorzão, como é que foi o início deles na Demicon? Isso que eu ia perguntar agora. Vocês entraram como? Pensando em crescer, prosperar? Ou vocês imaginaram que era mais um trabalho? Ah, cara, o que eu tô aqui? Ah, vai ser mais um trabalho. Vocês imaginariam que estão vivendo o que estão vivendo hoje? Jamais. Quer comentar Eu primeiro? sentia, porque quando eu tava lá em Curitiba, eu não entendia o porquê eu entrei como ligarina, né? Então, Gente, ligarina é a pessoa que fica fazendo ligação o dia todo. é igual o telemarketing, né? Só que eu sentia que o senhor tinha algo pra mim dentro da empresa. E eu sentia muito o Espírito Santo falar sobre propósito, só que eu não entendia nada, porque eu tava afastada. Lá em Curitiba, eu não tava servindo o senhor, não tava ouvindo, assim, não entendia. Sim. Só que eu sentia. E quando eu vim, né, pra gestão de vocês, aí tudo fez sentido, né? Aí, quando eu entrei aqui na gestão, né, de vocês, eu fui secretária do Lucas também. E aí as coisas começaram a funcionar, assim, sabe? E eu sou muito grata, porque não é que eu imaginava onde eu ia chegar, mas eu sabia que eu ia conseguir um dia, entende? E com o tempo a gente vai desenvolvendo, e essa questão da obediência que a gente estava falando é muito séria. Porque tudo que a Sá fala pra eu fazer, eu faço. E às vezes eu faço chorando, mas eu faço. Porque eu sei que ela tem a experiência dela, entendeu? Ela sabe o que ela tá me passando. E é a mesma forma, assim, eu passando pros meus gestores, pros meus consultores, porque a gente ama. Então a gente quer cuidar. Agora, se a pessoa não quer fazer, daí já é uma responsabilidade dela. A nossa responsabilidade é a gente fazer aquilo que a gente aprendeu e que a gente sabe que dá certo. Entendeu? Pra mim é isso. Fantástico. Eu cheguei na empresa, né? Como eu já tinha passado por área de vendas um pouco, comercial. Mas, assim, mais um trabalho, né? Vou vender, né? Ganhar dinheiro para tentar sair dessa situação. E era isso, né? E, cara, preciso aprender isso porque eu não sei o que é, nunca vi na minha vida, né? Então, para mim, era mais um trabalho mesmo, para ganhar dinheiro. Em né? que momento virou a chave, Lu? Cara, foi... Eu lembrei de uma coisa, Uma vez Deus usou uma pessoa para falar comigo, eu tinha acho que 12, 13 anos, que ele falou que ainda ia estar num lugar que eu ia assinar muitos papéis que ia mudar a vida das pessoas. E isso ficou comigo. Então eu entrava numa empresa, eu falava, cara, da onde, né? Quando eu tive a minha empresa também. Mas nunca tive esse sentimento, né, de, cara, aquela promessa lá, aquela palavra, né, que tá acontecendo. Não, nunca tive. E hoje eu vejo isso, porque o consultor, quando ele vai entrar na Demicon, ele passa por uma parte de prévia, né, de análise e tudo mais, e aí todo mundo assina, né, vocês, a diretoria e tal, e a gente também, né.
Então, assim, e aí eu identifiquei isso. Mas isso agora, né? Mas quando foi a minha virada de chave, assim, que não era só mais um trabalho, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu vi a gente fazendo uma oração lá dentro do escritório. Porque eu nunca tive isso na minha vida. Nenhuma empresa, né? Na verdade, as empresas você não pode fazer isso, né? Então, hoje, muito menos, né? Tá bem complicado, mas essa liberdade que a gente tem, né? Então, a empresa proporciona isso, com essa liberdade da gestão fazer ali da forma, né, que eles trabalham, sempre dentro das regras da empresa, né? Sem forçar nada, né? Como vocês sempre falam, né? A gente vive num país laico, né? Então, cada um acredita no que quiser, mas aqui a gente professa uma fé, a gente sabe o Deus que a gente serve, e é Ele que faz tudo isso acontecer. E aí foi nisso que foi, cara, a minha grande virada. Falei, cara, eu tô num lugar que eu tô em casa, porque eu cresci dentro da igreja, né? Eu era ministro de louvor e tudo mais, então eu tava sempre na igreja. Todo momento eu tava dentro da igreja. E eu me enxerguei nisso. Falei, cara, tô num ambiente em casa, né? Tô num ambiente tranquilo e eu sei que vai dar certo. Hoje vocês são líderes exemplos, né? A gestão de vocês hoje, esse ano, já vendeu mais de 400 milhões. Eu acredito que a equipe de vocês passa de 250 pessoas, talvez. Algum dia vocês imaginaram que a Demicon, que a visão da nossa gestão, ia transformar vocês em grandes líderes? Porque hoje vocês não são exemplos somente... Não é só eu e a Sá que temos orgulho de vocês. A família de vocês tem orgulho. Os filhos de vocês têm orgulho. Só que tem vindo um exército cheio de orgulho, que vocês já ajudaram a mudar muitas vidas. Como que vocês se veem hoje nesse sentido? Nisso daí, até que a Sá perguntou, né, quando que foi essa virada e se vocês já enxergavam isso, né, Não, eu não enxergava, jamais. Quando eu vi essa questão logo que eu entrei, que falava, não, cara, aqui tem um plano de carreira, você traz as pessoas, você vai ter uma equipe, você pode gente, ter uma existe equipe. Plano de carreira. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso e tem mais de 200 testemunhas que tá com a gente. Então, assim, eu não enxergava isso. Mas aí eu via e falei, cara, o cara é gestor, o cara cuida da equipe e tudo mais. Isso não é pra mim. Eu vou fazer as minhas vendas aqui, pronto, ganhar meu dinheiro e tá tudo certo, né? Só que com o tempo, né, vocês vão plantando isso na gente, né? Cara, a gente precisa, é bom, tá sendo bom pra você, mudou sua vida, cara, traz uma pessoa, né, apresenta a Demicon pra ela, é uma empresa que realmente é onde você vai viver o extraordinário, né? E hoje, o que a gente vive, eu falo pras pessoas, cara, realmente é o extraordinário, porque com a formação que eu tenho, da onde eu vim, tudo mais, jamais eu ia estar num cargo ganhando o que eu ganho hoje, né? Ganhando o que a gente ganha hoje. Então, é essa oportunidade mesmo. Então, isso foi sendo construído todos os dias através, né, de vocês, plantando isso, colocando isso na gente, questão dos treinamentos diários, né, e tudo mais, isso faz muita diferença. Então, é onde vai abrindo a nossa mente, né? Porque a gente chega do CLT, quantas pessoas que chegam, né, do CLT, quantas pessoas que chegam quebrada, que já teve empresa e tudo mais, quebraram, que não sonha mais. E aí, quando você entra num lugar, você fala, cara, você vai ser vendedor, você vai ser empresário, você vai ter sua empresa, você fala, cara, não quero ter empresa de novo, né? E aí a gente vai tirando essa mentalidade, né? A gente vai abrindo, não, é possível, né? Então, isso daí eu não enxergava literalmente. E foi uma coisa que foi sendo construída ali todos os dias através da persistência de vocês, cara. Porque, eu dei trabalho, filho. Eu dei trabalho. Eu sei disso. Amor, Sá, hoje a gestão deles é fantástica. Você acha que eles pensam em crescer mais ou para eles tá bom? O que você acha? Responde, Raí. 100% crescimento. Ele é a base, né? Porque senão a gente estaciona, a gente fica no mesmo lugar. Se a gente tá aqui por pessoas, o crescimento ele tem que ser todos os dias, o tempo todo. Fantástico. E nós acreditamos nisso, né? Que a zona de conforto, ela não faz a gente crescer, né? Sim. É o que nós mais vemos hoje. Empresários que tiveram sucesso repentino, cresceram e chega um momento que ele para. Porque nós acreditamos que o movimento, a constância, a pressão... O mundo das vendas não existe sem pressão.
A pessoa, eu quero prosperar no mundo das vendas, não vou ter pressão. Esquece. Sim. O mundo das vendas, ele exige uma pressão. E ele exige uma pressão maior porque com a gente tem um exército atrás, né? Vocês hoje quase 300 pessoas. Provavelmente, num pequeno espaço curto de tempo, 3, 4 anos, a gente está falando de 1.000 pessoas. Então, a gente tem que lutar para ter excelência em tudo. Nós temos que lutar para ser exemplo em tudo. Sim. Nós temos que lutar para aquilo que a gente falar, a gente cumprir até o final. Porque as pessoas ficam nos julgando o tempo todo, né? E não é algo simples. Sim. É algo super difícil, né? E como vocês entendem nesse sentido? De lutar para ser exemplo, lutar para entregar o melhor todos os dias. Cara, todo dia. Não é todo dia que te acorda feliz. Concorda comigo? E assim, para basear assim, no que o Leandro falou, a gente sempre faz uma pergunta para nós mesmos, né? O que nos motiva a continuar? Essa pergunta que a gente faz para vocês. O que motiva vocês a continuar? Hoje eu vejo assim, não, é que nem você falou, né, chefão? Cara, não é fácil todo dia ali fazendo e com a constância que a gente faz, com a pressão que a gente faz, mas isso a gente aprende, né, e a gente aprendeu e continua aprendendo todos os dias com vocês, porque, cara, eu imagino, cara, não é fácil todo dia se levantar e mandar um vídeo em todos os grupos da unidade, cara. Isso a gente ainda precisa aprender, chefão. Então, cara, como que consegue, né? Como que tá motivado todos os dias? Mas aí você falou, cara, não é todo dia que a gente tá motivado, mas a gente sabe o porquê e por quem que a gente tá fazendo. Fala, cara, se eu não mandar... Quantas vezes, se eu falar de mim, quantas vezes que eu tava, tipo, em casa... Eu falei, cara, hoje eu acho que não precisa ir pro escritório, né, cara? Aí eu vi o vídeo do Filipac, tipo, 5:30 da manhã, fala campeões já de terno dentro do carro. Eu falei, cara, meu Deus, cara, eu sou... tava de terno mesmo, tá? Eu não tava com bermuda por baixo, não. E a gente sabe. Eu falei, cara, eu preciso fazer muito mais, cara. Então, hoje eu tenho a visão assim, se ele não faz isso... Cara, ele fazendo isso, já tem gente que não corre, não entrega o seu máximo. Imagina se ele não fizesse. Então eu vejo muito assim, cara, se o líder, enquanto ele tá correndo, se o líder para de correr, cara, a equipe morre. Essa é a verdade. E ele tem até uma frase que fala assim, né? Se o líder parar de correr, a equipe senta. Se o líder sentar, a equipe deita. Se o líder deitar, a equipe morre. Né? Então você correndo, a equipe não tá correndo, a equipe tá andando. Porque a gente vê isso, cara. A gente corre, a gente acorda cedo, chega tarde e tudo mais. E aí tem pessoas que tá vendo aquilo, tá vendo o que é possível, o que é pra todo mundo. É só correr igual, mas a pessoa não tá correndo, ela tá andando, né? E aí você fica tentando puxar aquela pessoa e mostrar que é capaz, que isso... E a gente teve uma conversa com os líderes, né, que tá com a gente esses dias, e aí a gente falando pra eles, cara, nosso propósito é pessoas, né, a gente precisa ajudar pessoas e tudo mais, mas tem pessoas que não querem ser ajudadas, né, e às vezes a gente fica não perdendo tempo, mas se desgastando com esse tipo de pessoas, e tem um monte ali que tá querendo, e a gente não tá dando atenção, né. Então, eu aprendi isso aqui dentro, falei, cara, a gente não manda ninguém embora. A própria pessoa, o próprio ambiente faz isso, né? Mas a gente vai, falar, cara, esse cara aqui tá correndo, esse cara tá acordando cedo, tá fazendo, então, uma vez eu vi isso do chefão, falei, cara, se na minha casa tiver arroz e feijão, na sua casa também vai ter, vamos correr junto. Então, isso eu trago isso pra minha vida até hoje. Então, eu falo, cara, se você tá correndo, não vai faltar nada pra você. Se você não tá correndo, cara, desculpa, vai ficar pra trás. Essa é a grande verdade. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Desde que vocês entraram na Demicon, a gente tá falando de quase 6 anos, vocês já realizaram algum sonho? Cara, sonho de uma viagem, sonho... Homens amam um carro, né? Eu sou um cara que ama carro. Cara, a casa que eu moro hoje é a mesma que eu morava quando eu entrei dentro da Demicon, ou ela já é diferente? Como que tá a vida de vocês hoje nesse sentido de sonhos, realizações e conquistas? Tem nem o que falar, né, cara? Só esse mês foram 3. Que coisa boa. No quadro dos sonhos, eu posso provar. Eu nunca tive, tipo, uma casa legal, né? A Rai também, da onde a gente veio, né? Então, assim, hoje o que a gente vive realmente é um sonho, é o extraordinário. E quando eu conheci a Demicon, como eu falei, né? A gente tava quebrado,
né? E construindo tudo isso, né, com o apoio da gestão e tudo mais, hoje a gente já realizou sonhos que até a gente nem tinha, né? Nem tinha mais. Porque quando a gente entra na Demicon, eu falo a gente porque é todo mundo mesmo, né? A gente entra sem sonhar, né, cara? A gente não tem mais. Você já veio de tantos lugares, de tantas empresas. Apanhou tanto na vida já, né? Entendeu? E aí você nem sonha mais, você só quer trabalhar para pagar as contas para não ter ninguém te perturbando. E aí você entra num lugar que você enxerga pessoas e fala, cara, o cara tá andando de carro importado. O cara, se alguém falar alguma coisa que tá precisando de dinheiro, ele já tira na hora ali, entendeu? E empresta. Da onde que é isso? Que mundo que é esse, né? E a gente foi entrando e vivendo isso e vendo que era possível. E a gente, uma vez teve um treinamento da SA, né? Sobre quadro dos sonhos. E falar a verdade, eu falei, cara, a primeira vez, né? Eu falei, isso daqui é só pra um enfeite, né? Mas eu vou fazer porque o líder tá falando pra fazer, vamos fazer, né? E só que daí depois eu fui vendo, não, cara, isso daqui tem um porquê, e é muito forte. Então, uma das coisas, né, que aconteceu, o meu sonho é que nem você falou, cara, homem gosta de carro e quer ter carro, principalmente carro importado, né? Eu nunca, na minha vida, sonhava em ter um carro importado, né? Quantos carros importados tem na garagem hoje? Hoje, por enquanto, eu tenho 2. E qual que é os carros que você tem hoje, Lucas? Você é a Rai. O primeiro carro importado que a gente conseguiu comprar foi uma Mercedes. E aí, nesse treinamento da SA, ainda não tinha Mercedes, né? Eu só queria voltar um pouquinho na história, cara. Eu conheci a Demicon, tava fazendo Uber, né? Isso foi em agosto de 2019. E aí, eu saía de Guarulhos, fazendo Uber até São Paulo, a Chácara Santo Antônio, né? Pra quem não conhece São Paulo, 2 horas, quase 3 horas. Tinha dia que eu demorava 3 horas para chegar na Chácara Santo Antônio, né? Fazia Uber e tal, trabalhava o dia inteiro lá no escritório e voltava para casa fazendo Uber. Então, cara, era assim, acordava às 5 horas da manhã e voltava para casa 1 hora da manhã. Então, era bem sofrido mesmo, mas é o preço a ser pago, né? Só que não fazia nenhuma coisa e nem outra direito, né? Então, de agosto de 2019 até dezembro, praticamente, eu vendia 200 mil no mês, né? Vendia 100, vendia 500, aí eu já tava... E só que a situação tava tão ruim, cara, que eu tava fazendo Uber com carro emprestado. Não era nem alugado mais, que eu já tinha alugado, não conseguia pagar, os caras bloquearam, e aí um amigo emprestou o carro. E aí, quando chegou em dezembro, o cara pediu o carro de volta. Eu falei, agora complicou, né? Porque eu vou fazer o quê? Sem carro. Como que eu vou atravessar São Paulo para ir trabalhar sem carro? E daí até eu lembro hoje disso, aquele treinamento que você falou de queimar as pontes, né? Queimar. Sim. Então, assim, falei, cara, eu não quis fazer isso. Então, Deus foi lá e fez, né? Falou, tá, tira esse carro daqui, vai trabalhar, aqui que é o seu lugar, o seu propósito. Eu falei, tá bom. Só que também não tinha dinheiro para ir. Meu irmão emprestava o passe de ônibus dele para eu vir trabalhar. Eu saía de Guarulhos, eu pegava um ônibus, o metrô, o trem e andava mais 15 minutos para chegar na Chácara Santo Antônio. Naquela época, nós não tínhamos a Demicon Guarulhos. Hoje nós já temos no Bosque Maia. Sim. Então, era difícil. E aí, quando foi... Eu falei, agora eu vou fazer isso acontecer, tem que dar certo. É a única coisa que eu tenho. E foquei mesmo. Aí foi janeiro, fevereiro. Aí, março, entrou a pandemia, fechou tudo. Eu falei, agora complicou. Agora que eu falei que ia fazer o negócio acontecer, fecha tudo, para o mundo inteiro, como que a gente vai vender? E graças a Deus foi onde a gente descobriu a ferramenta Zoom e foi indo. E outra vez, com o incentivo de vocês, com a persistência de vocês, de falar, não, gente, vamos fazer, vamos continuar trabalhando, né? São Paulo toda deserta, e a gente, mesmo assim, continuava trabalhando, né? Na primeira semana, você estava lá na chácara, assar em Moema, eu lembro disso. Na segunda semana, aí eu ficava lá em Moema também, com a Sá. Só nós dois lá no escritório, trabalhando, escondido também, né? E assim... foi aonde a gente começou. Eu nunca tinha vendido 1 milhão, né? Nesses 6, 7 meses, nunca tinha batido 1 milhão. E aí vendi 1 milhão, tudo online, né? Que na época era mais difícil ainda. Vendi o meu primeiro 1 milhão, depois foi 2 milhões. Aí quando foi agosto de 2020,
Eu lembro que eu fui um dos campeões do mês que vendi 3 milhões e 600, né? Hoje tem campeões do mês vendendo 20 milhões, mas naquela época era difícil, né? Era muita venda. Era difícil, né? 3 milhões era uma venda boa, né? Eu lembro, na época era Demilar, ainda não era tão conhecida assim no estado de São Paulo, né? E hoje, né, através da gestão e tudo mais, o estado de São Paulo, cara, tá numa crescente muito forte. Então, isso foi uma coisa que me marcou. Falei, cara, a gente precisa mesmo ter um posicionamento de falar, eu vou fazer isso acontecer. Só que no meu caso eu não tive. Eu ficava com esse medo, né, de ir e não ter essa segurança, porque, né, trabalhar comissionado, apesar de já ter trabalhado comissionado, mas é aquilo que você falou, é tanta pancada da vida que você fica com medo, né? E hoje, graças a Deus, não tem nem palavras porque a gente tá vivendo. E voltando ao sonho do carro, né? Você pensou que eu tinha esquecido, né? Cara, e aí no treinamento da Sá, ela falou isso e tal, eu coloquei lá um carro que era o meu sonho. E Qual carro era? Era uma Porsche Boxster conversível, né? E aí, esse mês a gente conquistou a mesma cor, cara, do jeitinho que tava lá no quadro. Prata, com a capota vermelha. Parabéns. Né? E Deus faz. Então, é aquilo que a gente fala. Mesmo quando a gestão fala, seu líder fala, mesmo você não querendo fazer, cara, vai lá e faz. Eu me lembro que o Lucas, ele tinha um i30. Um i30. Eu me lembro que ele mandou um vídeo pra mim em 2021. Na verdade, não é que eu me lembro, ele compartilhou o vídeo esses dias comigo. Em 2021, ele chega na frente de uma Porsche, igualzinha que ele tem hoje, aperta o alarme. Só que ele aperta uma, aperta duas, aperta três, o alarme não funciona. Porque o carro dele era um i30. Aí ele foi e aperta o i30 e o alarme pisca. Ele fala, ainda não chegou o tempo. E eu falei, o que pra você? Assim, pode continuar que vai dar certo. Você vai conquistar. Tá lá no Instagram até hoje. Não, e o grande erro das pessoas, qual é? A pessoa acha que a prosperidade, o crescimento é do dia pra noite, não é? Quem cresce grande é monstro. É plantando todo dia. A Bíblia fala que o que o justo plantar, ele vai colher. Nós plantamos trabalho sem quebrar princípios, sim, nós colhemos prosperidade e crescimento para a família. E é o que vocês vêm fazendo hoje. E para te finalizar, qual que é a última pergunta, amor? A última pergunta? O que vocês diriam para quem está começando agora? Da minha parte, quando eu comprei o i30, né, chefão? Foi a primeira conquista dentro da empresa. Eu já estava ganhando um salário acima de 2 dígitos e tal, né? E aí, o que acontece? A pessoa entra na zona de conforto, né? E aí, eu não ia pro escritório, ia um dia sim, outro não. E aí, o chefão chamou e falou, cara, você não vai trabalhar mais? Se você não trabalhar, fazendo zona de conforto, você vai quebrar. Tudo que você conquistou, você vai perder, né? E hoje, eu vejo isso. Imagina, você tá numa casa legal, né? Você tá com um carro importado, você poder viajar, fazer as coisas, e daqui a pouco você você acaba perdendo tudo isso, né? Então, é muito forte isso da questão da zona de conforto. Então, eu sempre falo pro pessoal, quando chega lá, gente, o começo, ele é desafiador, né? Mas é um plantio, né? O plantio, ele é assim, você vai plantar, você vai esperar e vai colher. Não é assim da noite pro dia. Só que hoje tá muito mais fácil do que a gente tinha lá atrás. Tá super simples, né? A gente tem treinamento todos os dias, em todas as unidades, né? Tem um acompanhamento quando a pessoa chega, sabe? A gente vai lá, ajuda, tira a venda para ela, faz ela ganhar dinheiro, sabe? Então, assim, tá muito mais fácil. O que a pessoa tem que fazer? Cara, ela tem que chegar e entregar o máximo dela. Porque não é uma conversa fiada. Tem vários exemplos dentro do escritório. Uma coisa é você falar de você que já está há 6 anos, que conquistou, que isso, que aquilo. A pessoa fala, mas isso daí é só para quem já está há muito tempo na empresa. Isso daí é só para vocês que já estão vendendo, que isso, que aquilo. Cara, não é. Porque tem pessoas lá dentro hoje que estão há 6 meses na empresa e já ganham mais de 2 dígitos de comissão. Na gestão de vocês, tem um casal fantástico, né? A Lu, ela era ex-policial militar. Sim. E o Bruno trabalhava numa grande marca de óculos, né? Sim. E o Bruno ganhava 1.500, 2.000 por mês. Sim. Se eu não me engano, o Bruno esse mês passou de 120 mil de comissão, né? Então, a gente tem exemplos reais. Hoje a gente não precisa nem mais ficar contando tanto a nossa história, né? E eu gosto disso, eu prefiro, sabe? Eu aprendi isso com o chefão. Cara, eu quero sair de cena.
né? Deixa o pessoal fazer treinamento, deixa o pessoal contar a história deles, porque é uma história mais recente, a pessoa se identifica mais do que a gente falar lá de trás. Então, é um casal realmente de sucesso, como tem vários A outros. gente usou só um exemplo, né? Tem Sim. vários, né? Sim. Meu Deus, tem o André e a Keren também, sabe? Então, assim, a pessoa chega e ela vê que realmente é verdade aquilo. Não é nada de conversa, de enganação, mas o que a pessoa tem que fazer? Entregar o máximo dela todos os dias. Porque não tem como você viver o extraordinário sem você plantar o extraordinário, né? Você tem que plantar muito e aí sim você vai viver, né? O que hoje a gente não está vivendo nem 1%. Do que eu tenho Fantástico. certeza que a gente vai viver ainda. Sim. Fantástico. E você, Rai, qual que é a tua visão sobre isso? Para complementar o que o Lucas disse, que eu acho que é, com certeza, é importante, mas a obediência e ouvir a liderança, né? Porque se a liderança está falando, ele já passou por aquilo. Ele está adiantando um passo que ele errou para você não errar. O nosso papel muitas vezes é um mentor, né? Porque o mentor, Sim, aquilo com que ele certeza. errou, ele te ensina para você não errar de volta, Com né? certeza, concordo 100%. Tornar o seu caminho mais fácil, né? É como um escritor. Ele passou uma experiência todinha, né, na vida dele, às vezes, quantos anos, escreveu um livro e você consegue ler em dias, às vezes uma semana, 2 semanas, para você conhecer o que ele passou para você não errar ou para você poder complementar aquilo na sua vida. Então, para mim, a obediência e ouvir sempre a liderança é um fator principal, que é o que eu faço que vem dando certo comigo. Parabéns. Posicionamento, pressão, fazer todo dia o que muitas pessoas não fazem e obediência, né? Sim. Parabéns. Gente, vocês têm vaga de emprego hoje? Estão precisando de líderes com vocês, consultores financeiros? Estão contratando aonde? Graças Já a deixa um recado para todo mundo aí. Sim. Graças a Deus, né? Hoje a gente tá, como a gente falou no começo, realmente tem um plano de carreira, porque senão a gente não estaria aqui hoje. Hoje a gente faz gestão macro na unidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. E olha que legal, gente. O Lucas, ele é muito humilde, Carrai. Sorocaba hoje é a unidade que mais vende no interior do Brasil e está entre as 6 maiores do país. Verdade. Campinas, né? Uma unidade nova. E tenho certeza que já vai estar brigando com Sorocaba, entrando número 1 do interior do Brasil. Alphaville e Guarulhos, né? Então, eu passei minha vida inteira em Guarulhos praticamente, né? São 30 anos. E hoje, graças a Deus, já tem algumas pessoas que vendo a nossa trajetória, vai falar, cara, é de verdade, porque eu acompanhei eles, eu vi que eles estavam quebrados e hoje eles vivem e não é conversa fiada, não é carro alugado, não é nada disso. Então, assim, é o que a empresa realmente proporciona. Então, tem muitas pessoas vindo, mas ainda tem muita vaga para Guarulhos, para Alphaville, Campinas, Sorocaba, então, abaixo da nossa gestão. E se você está assistindo hoje esse podcast, pode entrar em contato aqui pelo Instagram, tudo mais, e a gente vai ajudar vocês, vai treinar, vai acompanhar, porque hoje a gente entende aquilo que eu vi lá atrás, que o dinheiro é consequência e o propósito são pessoas. Para finalizar, uma frase Ai, Sá. que resume tudo que você viveu, tudo que você está vivendo, que vai inspirar alguém que está assistindo, uma frase. Uma frase é 10% inspiração e 90% transpiração. É trabalho. Essa frase era do Silvio Santos, né? Sim, É isso? do Silvio. Silvio. Exemplo. E você, Lu? E você, lindão? Cara, acho que uma frase assim de efeito eu não sei, mas eu acho que eu sou muito. Não é. É o que a gente vive todos os dias, a gente acompanha, a gente anda junto. Se você. Hoje, uma frase que o chefão sempre fala, né? O preço que você paga é a vida que você leva. Então, se você tá numa vida legal, tá viajando, tá desfrutando, é porque você tá pagando esse preço. Se você não tá conseguindo viajar, você não tá conseguindo prosperar, comprar seu carro importado, realizar o sonho da sua família, é porque você não tá pagando o preço, né? Então, acho que essa é a parte mais importante da vida. Hoje eu entendo isso. Eu tenho pressa para realizar os sonhos da minha família. Então, não vou ficar perdendo tempo. Então, a pessoa ela tem que saber, cara, você tem pressa para realizar o seu sonho?
não tem, tanto faz se realizar ou não, então é assim que você vive. Então, quando você tem isso bem definido, cara, eu tenho pressa para realizar meus sonhos e da minha família também. Então, não vou perder tempo. Então, a frase é essa: o preço que você paga é a vida que você leva. É forte, é dura, mas é a realidade, né? Amor, para finalizar, qual o recado que você quer passar? Eu quero primeiro agradecer a vocês dois pelo primeiro episódio e dizer para quem está nos assistindo que teremos o segundo episódio ainda esse mês. Acompanhem. Gente, quero agradecer demais, agradecer ao Lucas e a Rai, obrigado. A gente ama caminhar com vocês. Nós lembramos como vocês chegaram. E para mim o maior segredo da prosperidade, a gente sempre está abençoando pessoas, abençoando famílias e a gente não esquecer nunca do primeiro dia. É verdade. Muitas pessoas, elas esquecem como chegaram. Sim. Muitas pessoas esquecem que um dia oraram para prosperar e quando prosperam, esqueceram o primeiro dia dentro do escritório. E vai chegar pessoas igual a nós, onde a gente vai ajudar, a gente vai trabalhar e o propósito vai se cumprir, abençoar vidas. E eu quero agradecer a Ademicon Chácara Santo Antônio, a Ademicon Moema, a Ademicon Sorocaba, a Ademicon Guarulhos, a Ademicon Tatuapé, a Ademicon Alphaville, a Ademicon Nova Campinas e a Ademicon Piraquara por estar patrocinando o Explosão Cast. Eu quero pedir para você fazer um favor, curte ali no YouTube, entra lá, comenta, fala o que você achou disso, compartilha o link do Spotify, porque vai ser sensacional. Nós estamos aqui para ajudar pessoas a mudar, prosperar, conquistar e vencer em família. Nós acreditamos que a prosperidade é para todos. Eu vim de uma família muito humilde, a minha esposa também. O meu sogro era caminhoneiro e minha sogra trabalhava na roça. A minha mãe trabalhava com faxina e o meu pai era pedreiro. E hoje, para a honra e glória de Deus, nós somos pessoas prósperas. Nós temos mais de 10 empresas e todas com prosperidade. Clica, curte e compartilha. E não perca o próximo episódio. Foi uma honra ter você com a gente.